Oi, se você chegou até aqui é porque você adquiriu ou pretende adquirir uma ND21 da Nomoi, uma lâmpada infrared. Assiste esse vídeo que eu vou te explicar os detalhes de como dimensionar e como instalar no seu terrário. As lâmpadas do modelo ND21 são lâmpadas do tipo infrared. Elas vão ter um espectro infravermelho, né, como a gente conhece, e servem para a observação dos animais, né? Então ela tem essa coloração vermelha que os animais, répteis e roedores não conseguem enxergar, então eles têm uma falsa impressão de que está num ambiente totalmente escuro, mas a gente consegue enxergar eles, então a gente consegue observar o comportamento deles. Além disso, ela é uma lâmpada de aquecimento. Para você saber qual é a finalidade da lâmpada, se ela é de aquecimento, UVA ou UVB, você tem que acompanhar essa etiqueta que acompanha a embalagem. Aqui ela vai te falar quais são as funções dela. As lâmpadas de répteis têm 3 funções clássicas, que é aquecimento, emissão UVA e emissão UVB. No caso da infrared, a única emissão que ela tem é de aquecimento. Então ela é uma lâmpada de aquecimento que a gente pode usar para essa finalidade de aquecimento e ela pode ficar ligada o dia inteiro, já que os animais não conseguem perceber o espectro da luz. E além disso, ela dá essa condição da gente observar o comportamento deles porque eles imaginam que estão no escuro. Elas são encontradas no mercado nos tamanhos 25, 50, 75 e 100 watts. Para saber qual é a lâmpada correta para o tamanho do seu terrário, consulte um médico veterinário. Agora eu vou fazer um unboxing para vocês conhecerem como que é essa lâmpada. Então ela vem aqui bem protegidinha, a caixa ela vem bem presa, porque ela é uma lâmpada de vidro, né? A gente tem que ter um cuidado ao manusear. Ela é toda vermelha, ó. E ela tem a parte do encaixe aqui, onde encaixa no bocal, toda de alumínio, porque isso dá mais resistência e durabilidade para ela. Agora acompanha como você vai instalar essa lâmpada no seu terrário. A instalação correta dessas lâmpadas é fundamental. Quando a gente lida com lâmpadas para répteis, a gente sempre está lidando com uma lâmpada que é incandescente, aquelas lâmpadas, né, que se usavam antigamente, que elas aquecem muito. Por conta desse aquecimento, a gente tem que garantir uma instalação elétrica adequada. Para isso, a gente precisa que elas sempre sejam ligadas em um estabilizador de tensão, de preferência um estabilizador mesmo, não só uma régua, ou se for uma régua, usar aquela régua que tem um fusível, que para um caso de um superaquecimento, de que puxe mais tensão, que o fusível se queime para proteger a lâmpada, para que ela não queime também. Por isso que a gente recomenda fortemente o uso do estabilizador, porque estabilizando a tensão a gente vai ter uma durabilidade muito maior da lâmpada, mas se você não tiver como usar o estabilizador, pelo menos uma régua que tenha o fusível, porque são lâmpadas que puxam bastante energia, porque elas são lâmpadas de aquecimento. Isso é muito importante. O segundo ponto importante é que no caso dessas lâmpadas que são incandescentes, a gente vai usar instalações sem reator. Isso significa o quê? Que a lâmpada tem que ter a mesma tensão da sua tomada. Isso nem sempre acontece com outras lâmpadas, as lâmpadas frias não são assim, mas as lâmpadas incandescentes são. Então, se a sua tomada aí na sua casa, na sua região é 127 volts, você tem que adquirir a lâmpada 127. E se a sua região aí é 220 volts, você tem que adquirir a lâmpada 220. Isso porque a ligação é direta e não existe nenhum tipo de reator. Então a gente tem que se preocupar com isso e comprar a lâmpada da tensão correta. Além disso, o uso das luminárias para essa finalidade, que são luminárias próprias para répteis, para suportar esse tipo de lâmpada, é importante. Por quê? Porque elas já vão ter algumas coisas de segurança, como ela vai ser de alumínio, justamente para aguentar essa temperatura, e ela vai ter o bocal cerâmico, que é muito importante. Isso também é fundamental nessas lâmpadas, que a gente utilize o bocal onde a gente rosqueia a lâmpada cerâmico, porque elas aquecem muito. E uma outra coisa que a gente tem que verificar é que esses bocais são próprios para essas lâmpadas. Essa aqui é uma luminária da Nomoi, que você encontra no mercado. Existem vários modelos, começam todos com uma linha que chama NJ. Todas elas vão ter o bocal cerâmico. E por que ele é tão importante? É importante porque ele aguenta a temperatura e porque ele tem um comprimento correto. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter também, porque quando a gente rosqueia a lâmpada aqui no bocal, a parte cerâmica não pode entrar em contato com o vidro. A gente já viu alguns soquetes nacionais que são mais compridos e a pessoa rosqueia a lâmpada até o final e ele acaba cortando o vidro. E aí quando ela se aquece, esse vidro
se solta. Às vezes a pessoa acha que a lâmpada tinha defeito, mas na verdade o que aconteceu é que quando rosqueou a lâmpada, às vezes muito apertado até o fim, você acabou cortando, né? Como é cerâmico, ele corta o vidro. E aí a gente tem esse problema. Então você tem que verificar se esse bocal é do tamanho adequado ou, no mínimo, ter uma segurança. Não rosqueie até o final. A parte cerâmica não pode entrar em contato com o bulbo, porque pode causar esse defeito, esse corte que vai diminuir a durabilidade da sua lâmpada. O uso dessas luminárias próprias também é interessante, porque, por exemplo, essa aqui tem um grampo fixador, né? E vai manter ela no mesmo lugar. Então evitem pendurar a lâmpada dentro do terrário, porque o animal não pode ter nenhum contato com o fio, com a parte elétrica, porque isso é perigoso para ele. Além disso, como o veterinário já deve ter recomendado, quando você for consultar a respeito do seu animal de estimação, os animais precisam entrar em contato com a luz e com a parte de aquecimento e de iluminação e poderem sair. Então a gente tem que instalar essas lâmpadas e luminárias no nosso terrário de forma que eles nunca aqueçam todo o ambiente e não permitam que o animal saia do foco da luz ou do aquecimento. Então a gente sempre tem que escolher a altura, instalar a altura, direcionar o foco da luz e escolher a wattagem, né, a potência da lâmpada de acordo com o tamanho do terrário, porque a gente nunca pode aquecer tudo e não permitir que o animal possa sair. E também a gente também não pode ter um terrário muito grande e aquecer só um cantinho para que o animal, quando quer estar em contato com o aquecimento e com a lâmpada, tenha que ficar só num cantinho. Então a gente tem que dosar tudo isso. E não se esqueça de verificar com o seu médico veterinário de confiança qual é o tamanho do terrário adequado e qual a lâmpada você precisa utilizar. Você encontra as lâmpadas ND21 da Nomoi nas melhores lojas do Brasil.